Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mega operação da polícia afasta Memphis Depay do Corinthians. Eu vou te explicar toda essa história. O Flamengo agora entra na briga. Rapaz, corintiano não tem um dia de paz mesmo, hein? Vamos atualizar as informações? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, vamos lá pessoal. Primeiro a gente precisa falar dessa mega operação da Polícia Civil que começa em Pernambuco, mas que se espalha pelo país e atinge muita gente. Mas qual é o impacto disso no Corinthians? Eu já vou falar sobre isso, tá? Inicialmente, eu preciso dizer para vocês que foram expedidos 19 mandados de prisão entre os presos. Vocês viram aí a advogada influenciadora Adeolane Bezerra e a mãe dela também, a Solange Bezerra. A questão é o seguinte, segundo o inquérito, essa organização criminosa, ela usava várias empresas de eventos, publicidades, casas de câmbio e seguros para lavagem de dinheiro realizada por meio de depósitos e transações bancárias. Esse dinheiro, segundo o Ministério da Justiça, era lavado por meio de depósitos fracionados em espécie, em dinheiro, transações bancárias entre os investigados, com saque imediato, e aí tem compra de veículos de luxo, aeronaves, teve até avião apreendido aí, navios, joias, relógio de luxo, enfim. Os investigadores, eles identificaram o seguinte, que a maioria desses integrantes, eles têm um padrão de vida incompatível com a renda e os bens declarados, né? Você tem um patrimônio muito grande e de onde vem esse dinheiro? Pois bem, essa investigação, ela chegou na plataforma de apostas online, que é a patrocinadora master atual do Corinthians, a Esportes da Sorte, que é uma casa de apostas brasileira. Pois bem, não é só patrocinadora do Corinthians, patrocina o Grêmio, o Atlético Paranaense, o Bahia, o feminino do Palmeiras, Ceará, Náutico, Santa Cruz, é uma das principais aqui do país e que patrocina vários clubes de futebol, entre eles o Corinthians. Tá, mas e onde entra a situação do Memphis Depay? É agora que eu vou te contar. Vocês vão lembrar que o contrato da Esportes da Sorte com o Corinthians prevê um montante anual, no contrato de 3 anos, mas um valor destinado para contratações. Inclusive com um reforço midiático europeu, internacional, que pudesse atrelar a sua imagem à marca. Pois bem, esses 60 milhões, 57 milhões que a Esportes da Sorte estaria disposta a bancar, envolveria aí 2 anos de contrato, por exemplo, do Depay, com um salário de 2 milhões e meio de reais. A grosso modo, a conta é essa. 2 milhões e meio por mês, 12 meses, né? 30 milhões, em 2 anos 60 milhões, um contrato de 60 milhões. O Corinthians pagaria uma parte irrisória desse montante e 80%, 90% do contrato bancado pela Esportes da Sorte. A questão é, depois dessa investigação, que inclusive chega no CEO da Esportes da Sorte, o Corinthians ficou preocupado em relação a possível bloqueio de contas. Porque se houver um bloqueio de contas e a Esportes da Sorte não conseguir operar com alguns valores, como é que fica o cumprimento desse contrato? Essa é a preocupação, inclusive, do Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, que enviou um ofício ao jurídico do Corinthians solicitando explicações, esclarecimentos, tentando entender de que forma será esse contrato para que o Corinthians tenha respaldo jurídico para esse contrato. O que significa isso? Na Tausa, todo mundo disse que ia dar ruim. Vou usar esse termo. Todo mundo avisou. O compliance não aprovou, o jurídico não aprovou e o Duílio foi lá e bancou. O que aconteceu com a Tausa? Você sabe. A empresa não pagou e quem arcou com os custos de Paulinho, que não era um custo baixo, foi o próprio clube. O temor existe agora novamente. E o presidente do conselho está fazendo isso. Ah, por que não fez lá atrás? Foi um erro. Foi um erro. Porque esse conselho, esse presidente do conselho e o conselho, ele está muito preocupado, e a gente pode discutir se isso é certo ou errado, em investigar não seria o melhor termo, mas em fiscalizar, melhor falando, a gestão Augusto Melo. Tanto que tem comissões de ética, de justiça, para poder observar o que está sendo feito no Corinthians, ainda mais depois de tudo que aconteceu desde o início do ano. Pois bem, o presidente, ele só quer saber. Gente, tá certo isso? Vocês vão fazer esse contrato com a patrocinadora, mas agora teve uma operação que atingiu a patrocinadora. Se essas contas forem bloqueadas, de que maneira você cumpre o contrato? Esse contrato aí tem que ser bancado pelo Corinthians, com um salário que hoje passa dos 2 milhões e meio,
É isso que o presidente do Conselho está solicitando em termos de esclarecimentos à gestão, aos gestores de Augusto Melo, especialmente ao setor jurídico e financeiro. Pois bem, vamos lá, essa é uma ponta, tá? Porque realmente, se a Esportes da Sorte não conseguir bancar por qualquer motivo, vai cair no colo do Corinthians. E o Corinthians vai ter que arcar os salários do cara. Esse é um ponto. O outro ponto é que o Depay já recusou o Sevilha por entender que o que estão oferecendo para ele é muito baixo. E o valor do Sevilha é mais ou menos o que o Corinthians está oferecendo. Então isso já nos dá um indicativo um pouco complicado. Ele quer ganhar mais do que foi oferecido. Ele quer ganhar mais do que 2,5 milhões. Ele é um cara que está postando aí na rede social dele vídeos treinando, trabalhando, e a fiel torcida já invadiu a rede social do cara, dizendo para ele vir para o Corinthians. Isso, por enquanto, não está sensibilizando o jogador, que está pedindo mais dinheiro, que entende que tem mercado e está avaliando outras propostas. A questão você tem essa parada do patrocinador que você não sabe até que ponto você consegue ter uma garantia e uma segurança para bancar o contrato. Você tem o jogador querendo mais, você tem mercado para o atleta, porque ele tem só 30 anos, está livre no mercado e tem interesse de times da Europa, do México, da Arábia, enfim, ele tem mercado. Mas tem uma proposta que foi feita pelo Corinthians e ele pediu tempo para responder e ele ainda não respondeu. Então, essa é uma esperançazinha. Ele ainda não respondeu. E se é aquela tenteada livre, se você não tomou um não ainda, bom, pode ser que tenha um talvez ali, um sim, vamos ver o que acontece. Só que aí tem um grande complicador que aconteceu nas últimas horas. O centroavante Pedro, lamentavelmente, sofreu uma grave lesão no treino da seleção brasileira. Rompeu os ligamentos do joelho, só volta no ano que vem. O Flamengo está sofrendo com lesões em boa parte do elenco. Tem jogador que, além do Pedro, que não volta também esse ano. Cebolinha, Matias Vinha, o lateral. E aí o Flamengo foi ao mercado, rompeu até com o orçamento. Eu sei que o Flamengo tem dinheiro, mas eles têm um planejamento ali. Eles tiveram que quebrar para trazer o Alexandro, por exemplo. Não estava nos planos. Eles têm 2 laterais, né? O Ayrton Lucas e o Matias Vinha. Para trazer o Alexandro deu uma quebradinha, mas o Flamengo se permite. Mas tem um budget ali, né? Tem um orçamento a ser cumprido que foi quebrado. Nesse momento, o Gabigol, que também machucou, mas a lesão um pouco mais leve, e que tem outros atacantes que sofreram, e tem mudanças no time, e tem competições a serem disputadas, o Flamengo se volta ao mercado para tentar trazer um jogador que esteja livre no mercado, porque a janela já fechou, para trazer uma reposição ao Pedro, que a gente deseja plena recuperação, vai voltar ainda mais forte no ano que vem, seria titular da seleção brasileira e numa fatalidade acabou se lesionando. O Flamengo precisa de um 9, de um centroavante. E segundo Mauro César Pereira, entrou na disputa para ter Memphis Depay. Aí mora um grande problema. Porque o Depay digamos assim, se assanhou para jogar no Brasil pela vinculação que ele tem com o futebol brasileiro. Admiração, inclusive a idolatria que ele tem por Ronaldo Fenômeno. E aí saber que ele jogou no Corinthians e tal, isso favorecia um pouco. Bom, o Ronaldo tem uma vinculação com o Flamengo, que é menor, né? Tanto que ele treinava no Flamengo e depois fechou com o Corinthians, né? Mas o Flamengo representa hoje muito, né, o futebol brasileiro, no jeito de jogar, sediado no Rio, aquela coisa toda. E outra coisa, o Flamengo poderia bancar o salário dele por conta própria. Não dependeria de um acerto com um patrocinador, com um investidor. O Flamengo tem condições de pagar o salário que o Depay gostaria. E isso pode ser um problema. Porque aí ele jogaria no Brasil, jogaria num grande clube, substituiria um cara que é o artilheiro do Brasil hoje, ou seja, ele chegaria com esse desafio e ganharia aquilo que ele quer. Se o Flamengo entrar de vez na jogada, já era. Porque o Flamengo já tirou o Gonçalo Plata, tirou o Michael, tirou o Alexandro. Todo mundo queria esses clubes aí, esses jogadores aí. Quem levou foi o Flamengo, porque o Flamengo tem condições. O outro clube que hoje teria condições seria o Botafogo. Mas até onde a gente sabe, até porque o Botafogo tem bons atacantes hoje, não teria um interesse no Depay. O Flamengo sim. E se isso acontecer... por tudo que eu ouvi, li e apurei no dia de hoje, eu diria que subiu no telhado. Pode ser que ainda aconteça, mas é muito mais difícil. E olha que a situação estava se desenrolando. Estava caminhando para um lado. De repente, a operação da polícia, uma certa instabilidade jurídica aí para você bancar um contrato tão caro, o Flamengo entrando na parada, concorrência de outros clubes, ele querendo mais dinheiro, tudo isso deu uma complicada. E, de novo, o Corinthians negocia, né, com um grande nome e vai ter que voltar para o mercado de novo para tentar um outro jogador. O que vocês acham? Comenta aqui. Inscreva-se no canal,
Eu volto na próxima ou a qualquer momento. Valeu. Tchau.